Olá, e nós estamos aqui para mais um vídeo do LBA, da nossa leitura bíblica acompanhada, e hoje nós vamos encerrar o livro de Gálatas. Primeiro livro que nós estamos encerrando aqui, toda essa leitura bíblica desse mês, nós vamos ler 6 livros, 6 cartas do apóstolo Paulo. Hoje, no dia 6 de janeiro, nós vamos encerrar o livro de Gálatas aqui pelo capítulo 6, ok? Pois bem, eu fiz a leitura, estou aqui com todas as versões, Almeida do século XXI, Almeida Revista Atualizada, Nova Versão Internacional, Nova Tradução na Linguagem de Hoje, Bíblia Viva, Bíblia A Mensagem. Estou com todas aqui e eu fiz as minhas anotações aqui na NVI, na Nova Versão Internacional. Bom, antes de irmos aqui para a nossa leitura, você que quer participar do LBA, você ainda pode entrar, ok? Você, talvez, caso queira voltar, todo o livro de Gálatas pode voltar, mas amanhã nós iniciaremos o livro de Efésios. Você pode, talvez, começar ali a partir de Efésios e seguir na sequência, ok? Portanto, você que quer começar, é só você clicar no link aqui embaixo para entrar no nosso Telegram, ou ir, caso você esteja no Instagram, ir na nossa bio, no nosso perfil, lá tem um link, você clica naquele link, você será direcionado a uma página onde tem ali o nosso link do Telegram, ok? Na verdade, naquela página tem todos os links das nossas redes, e aí você pode entrar no nosso canal do Telegram, e aí, só alegria, você recebe todas as informações, todos os conteúdos do nosso programa de ensino. Você recebe os PDFs, você recebe os links dos vídeos, você recebe as dúvidas da maioria dos alunos que eu posto ali. Você também vai receber o que mais? Algumas observações que alguns alunos fazem, enfim. Você vai receber tudo ali pelo Telegram, ok? Uma outra coisa que eu quero te falar, caso você já esteja participando deste programa de ensino, é que você compartilhe este vídeo com mais alguém. Ah, tá. E se você ainda não é inscrito no canal do YouTube, puxa vida, se inscreve no canal do YouTube. Aperta aí o botãozinho vermelho, dá o like, faz todas aquelas coisas ali que você já sabe, você está acostumado, né, com o YouTube, para que o nosso conteúdo seja entregue para mais pessoas, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é realmente relevante, né, para ele entregar, para ele mostrar esse conteúdo para mais pessoas, ok? Então vamos lá, sem mais demoras. Dia 6/1, Gálatas capítulo 6, eu separei aqui a Nova Versão Internacional, que foi a que eu li. Eu vou passar o PDF com todas as 6 versões. Aliás, a Nova Versão Internacional não é necessariamente a que eu li, é aquela que eu fiz as anotações, ok? Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui de vocês é que Paulo parte nesse versículo, nesse capítulo, e Paulo tem um pouco desse costume, tá? Vão ter algumas outras cartas que a gente vai ver isso. Paulo, por vezes, ele usa uma estrutura literária da seguinte forma. Veja só. Ele começa com uma introdução nas suas cartas, onde ele faz alguns cumprimentos e saudações, ok? Ele geralmente começa assim, deixa eu colocar aqui número 1. Depois ele vai para um desenvolvimento, onde ele aborda assuntos pertinentes aos destinatários. Então, tem alguns destinatários que vão receber aquela carta, e aí ele vai lá e aborda os assuntos que ele deseja abordar com aqueles destinatários, ok? Mas não. Continuando, ele parte para uma conclusão, mas a conclusão dele não é só uma despedida. A conclusão de Paulo geralmente traz aspectos práticos diversos, certo? E aí sim, despedidas
Despedidas e saudações também, né? Enfim. Geralmente, Paulo termina suas cartas desta forma. Ele pega e fala assim, poxa vida, já escrevi. É como se ele fizesse assim, poxa, já escrevi bastante. Agora eu preciso falar de alguns pontos, não vamos dizer aleatórios, não são aleatórios. Tem a ver com o tema da carta, por vezes, mas são pontos que ele fala, poxa vida, eu não citei esses pontos. Ele vem e traz vários pontos práticos ali. E é exatamente o que ele faz também aqui na carta aos Gálatas. Veja só. Ele sai do capítulo 5 e ele já entra falando assim, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Peraí, mas isso aqui parece que teve um corte do capítulo 5 para o 6, do último versículo do 5 para o 6, que ele pegou, cortou e falou, agora eu vou falar disso aqui. Olha, levem os fardos pesados uns dos outros. Claro, lá atrás, no capítulo 5, ele falou sobre que o cumprimento da lei é o amor, né? E isso aqui faz parte daquilo. Mas se você ler de forma sequencial, parece que teve um corte no assunto e ele falou assim, agora eu vou falar disso aqui. Está dentro daquilo ali, mas não é como se fosse uma sequência, ok? Pois bem, então ele começa a falar sobre esses assuntos mais práticos. Olha, se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo, cada um examine seus próprios atos. Ele fala de quem está instruindo na palavra, ele fala sobre você plantar e colher. Todos esses temas que ele aborda, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Enfim, todos esses temas que ele aborda são temas relacionados, sem dúvida alguma. E aqui a gente já percebe o tema do texto, ok? Todos esses temas que ele aborda são voltados ao amor ao próximo. Todos, exatamente todos. É tanto que vamos colocar assim, vai, amor ao próximo decorrente da graça de Deus, ok? Eu acho que esse talvez fique um pouco mais completo, né? Amor ao próximo decorrente da graça de Deus. Porque veja, ele está falando se alguém for surpreendido em algum pecado, restaure ele com mansidão, né? Tome cuidado para que você também não seja tentado. Leve os fardos pesados uns dos outros. E aqui ele volta, né, a tratar. Cumpram a lei e assim cumpram a lei de Cristo. Quando ele fala assim, cumpram a lei de Cristo, ele está mais uma vez voltando lá naquele assunto. A lei de Moisés, a lei judaica e a graça de Cristo. Só que aqui ele faz meio que um trocadilho. Ele faz meio que uma brincadeira de palavras. Porque em momento nenhum vinha se falando da lei de Cristo. Era a lei de Moisés e a graça de Cristo. E aqui ele fala assim, olha, levem os fardos pesados uns dos outros e assim vocês vão cumprir a lei de Cristo. Para que alguns, como ele cita no capítulo 5, para que alguns não pensem assim, olha, então sou livre da lei, não preciso fazer nada. Estou em Cristo, não preciso fazer nada. Não preciso viver de forma que... posso viver do jeito que eu quiser agora, porque não existe mais lei para mim. Aí ele fala, ó, você não é mais escravo da lei, escravo do pecado, da lei de Moisés do pecado. Mas agora você foi livre para poder servir a Cristo. Ainda ontem um dos alunos aqui me mandou lá o tema, né? E aí mandou o tema, deu tudo certo, o tema correto, né? A liberdade do cristão na graça de Deus. E esse é o tema do capítulo 5. Vários alunos mandaram, os alunos também do desafio mandaram. E foi interessante que muitos alunos mandaram ali
Só que essa pessoa colocou que agora, como essa pessoa fez um comentário abaixo do tema que ela mandou, e ela colocou como é interessante a gente poder desfrutar desta liberdade em Cristo. E ela colocou assim, mas como tem pessoas que não entendem como desfrutar dessa liberdade e acabam se tornando libertinas, né? Acabam virando libertinos, achando que podem fazer de tudo. E eu falei para ela exatamente isso aqui. Eu vou até colocar aqui embaixo, falando desse cumpram a lei de Cristo. Eu coloquei assim para ela: olha, nós somos libertos, vamos colocar assim, libertos do pecado, libertos da lei, para sermos escravos de Cristo. É exatamente isso que acontece conosco. Nós somos libertos do pecado, fomos libertos da lei, mas para sermos escravos de Cristo. Vários dos apóstolos, vários dos escritores bíblicos do Novo Testamento se identificam dessa forma. Somos servos, somos escravos de Cristo. Então de que adianta a minha liberdade se é para eu ser escravo de Cristo? Porque Cristo é um Senhor bom. Cristo é um Senhor maravilhoso. Ou a gente vai ser escravo da nossa vontade, ou a gente pode ser escravo de Cristo, que é um Senhor bom. A nossa vontade nos levará à maldição, à morte. Agora, a vontade de Cristo nos levará à vida e à vida eterna, ok? Então, por isso que Paulo ele fala assim, cumpram a lei de Cristo. E eu separei aqui em azul alguns trechos, mas antes de falar dos trechos em verde. Antes de falar dos em verde, eu quero falar dos trechos em azul, que são esses dois aqui. Parece que Paulo se confunde aqui, não é? Primeiro ele fala, levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Quem está lendo assim na sequência, nessa versão, talvez um pouco desatento, talvez pode se enganar. Porque primeiro ele fala para cada um levar os fardos uns dos outros, depois ele fala que cada um levará a sua própria carga. E isso é interessante. E quando eu estava lendo aqui, eu falei, opa, peraí, deixa eu entender isso. E aí quando eu parei para ler outras versões, veja só o que eu achei, ou a forma como eu achei descrita aqui na Bíblia, a mensagem. Compartilhem aquilo que pesa a vocês e cumpram desse modo a lei de Cristo. Primeiro ele está falando de fato dessa coisa de uma pessoa passando por uma dificuldade, uma pessoa carregando um peso muito grande e um ao outro ajudar, ok? Primeiro aqui ele está falando disso. E quando ele fala porque cada um levará a sua própria carga, ali no versículo 5, ele está dizendo, cada um precisa assumir o compromisso de fazer o melhor que puder com a sua vida. Ou seja, tem coisas que cada um terá que viver, cada um terá que fazer. Nas dificuldades, um vai ajudar o outro. Agora, no compromisso pessoal de servir a Cristo, no compromisso pessoal de cumprir a lei de Cristo, olha, cada um tem que tomar a sua decisão de fazer isso. Cada um tem que levar a sua própria carga. Ok? Então, essa aparente contradição aqui do texto se explica desta forma. Vou até colocar aqui uma aparente contradição. Parece que Paulo está se contradizendo, mas Paulo, na verdade, aqui é o 5, né? Mas Paulo, na verdade, não está se contradizendo. Levem os fardos pesados uns dos outros. Ele está falando de um ajudar o outro em suas dificuldades. E aqui no cada um deve levar a sua própria carga, ele está falando de cada um assumir a sua responsabilidade de servir a Cristo. Responsabilidade, vamos colocar aqui, / compromisso de servir a Cristo.
que a gente pode colocar com toda a dedicação, com todo amor, com todas as suas forças, enfim. Pois bem, agora vamos para os trechos em verde, que são os trechos que demonstram aqui toda a tônica do livro por completo, ok? Cumpram a lei de Cristo, acabei de falar sobre isso. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Veja, no capítulo anterior, ou melhor, em toda a carta, Paulo vem falando que nós não vivemos a lei, nós não somos salvos pelas obras da lei. E alguns podem, nesse caminho de pensar, quando conhecem isso, pensar talvez, então eu posso viver de qualquer forma, então eu posso andar de qualquer forma. E ele deixa muito claro aqui para a gente que não. Cumpram a lei de Cristo. Novamente, ele vai falar, não se deixe enganar, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também ele colherá. Então, se você em algum momento pensou assim, já que eu sou salvo só pela graça, não precisa das obras para ser salvo, posso viver de qualquer forma. Veja aqui, o que você semear, você vai colher. Se você semear na sua carne, você vai colher destruição. Se você semear para o Espírito te concederá vida eterna. Veja só, você colherá a vida. E ele está falando isso aqui com certeza absoluta no sentido do que nós vamos fazer na nossa vida e no que nós vamos fazer para o nosso próximo. Porque olha só como ele continua, e não nos cansemos de fazer o bem. E depois ele continua, façamos o bem a todos. Ou seja, a todos os homens, amor ao próximo. É assim que se cumpre a lei. Ele não falou lá no capítulo 5 que é nisso que se resume toda a lei? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo? Ele está falando aqui, não nos cansemos de fazer o bem. Façamos o bem a todos. Especialmente aos da família da fé, especialmente aos irmãos, com certeza, aqueles que partilham da mesma fé. Mas você vê que ele está falando, olha, o cumprimento da lei está nisso. E a gente não pode se enganar e achar que a gente, não vou cumprir a lei, não vou cumprir as regrinhas lá da lei. E, ok, as regrinhas lá já foram abolidas, mas toda a essência da lei, ela vem da pessoa de Deus. A essência da lei era amar ao próximo, e isso nunca mudou. Isso nunca mudou, e isso nunca vai mudar, porque isso está na essência do próprio Deus. Então, aqui ele vai falar sobre, ele cita também, sobre a essência da lei. A lei, deixa eu colocar aqui algumas observações. Ela vem do próprio Deus, a essência da lei vem do próprio Deus, nunca foi revogada a essência, tá? A essência da lei nunca foi revogada. Por quê? Porque vem do próprio Deus. Então não tem como ser revogado, porque faz parte do caráter. Deixa eu colocar aqui. Caráter divino, ok? E esta essência da lei, com certeza, passa por amar o nosso próximo. Com certeza não é só que passa, ela é o amor ao nosso próximo, ok? Vamos voltar lá. Aqui, continuando aqui nos verdinhos, ok? Tá. Aqui no amarelo, ele volta a tratar aquela coisa da circuncisão, ok? Gloriem-se no corpo. O corpo aqui tem a ver com a circuncisão, ok? Aqui ele volta a falar sobre isso, ou seja, ele continua falando sobre o grande tema da carta, que é essa questão lei, obras
graça, Cristo, graça, ok? Olha só, e aí ele vai falar, quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo que era motivo de glória para os judeus, para os israelitas, que era a circuncisão na sua carne, Paulo está falando aqui que isso não é qualquer motivo de glória, mas que ele se gloriaria apenas na cruz de Jesus Cristo. Apenas. E aí ele conclui toda a carta aqui com isso. Olha só, esses textos, esses 3 versículos aqui são demais, são demais. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Isso aqui fala demais. Talvez se você pegasse esse versículo aqui antes de ler toda a carta, antes de estudar toda a carta, pegasse só esse versículo isolado, talvez não faria tanto sentido. Mas coloca aqui nos comentários para mim, só para eu entender. O que você entende agora? Eu não vou nem comentar esse trecho aqui. Mas o que você entende agora? Esse versículo, o versículo 15, o que você entende dele é somente com esses 5 dias anteriores de aula, com esse 6º agora, dia de aula. Sem eu nem explicar. Isso não faz muito mais sentido para você agora? Não faz muito mais sentido? Talvez você lesse isso antes, como é que seria? Comenta aqui embaixo, ok? E olha só, ele faz mais um trocadilho aqui, mais uma brincadeirinha, olha só. Ele está se despedindo e fala assim: paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra. Mais uma vez ele usa aqui, ó, regra. Ele faz mais um trocadilho. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra. Que regra? Mas a lei não está abolida? Que regra? A lei de Cristo. Ok? Mais uma vez ele faz uma brincadeira aqui, falando da lei de Cristo. E ele finaliza então, sem mais que ninguém me perturbe. Olha o que ele diz. Pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. O que isso aqui significa? Ele falar, trago em meu corpo as marcas de Jesus. O que você entende destas marcas de Jesus? Vou colocar ele aqui, esse trecho. O que você entende como as marcas de Jesus? Nada mais é do que uma comparação entre a circuncisão, que era uma marca física. Eu já expliquei que era um corte no prepúcio do pênis do homem ao 8º dia, que foi instituído lá com Abraão. Gênesis, começo ali do livro de Gênesis, por volta do capítulo 18, eu não lembro aqui agora ao certo, mas que foi instituída ali e que todo israelita tinha que fazer aquilo assim que nascesse. Não era algo que ele havia decidido. Então, isso aqui que ele está fazendo é uma comparação entre a circuncisão e, que era uma marca física, como eu acabei de explicar, e os sofrimentos. Não vou colocar nem os sofrimentos. As cicatrizes que o apóstolo já tinha sofrido por causa do Evangelho de Cristo. Olha que lindo isso. Paulo já havia sofrido por causa do Evangelho. Paulo já havia passado por situações onde ele, de fato, foi apedrejado, foi chicoteado, passou por situações de extrema humilhação por causa do Evangelho. Por isso ele fala, olha... E Paulo, detalhe, Paulo era circuncidado.
Paulo era judeu, portanto ele era circuncidado. Mas o que ele diz não é eu sou circuncidado. Não é isso que ele fala aqui. Não é disso que ele se orgulha, não é disso que ele se vangloria. É tanto que ele cita aqui, olha, que eu jamais me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. De nada vale ser circuncidado ou não. Então ele fala, olha, ele não fala assim, olha, eu sou circuncidado. Não, pelo contrário. Ele fala, eu trago no meu corpo as cicatrizes, as marcas de uma vida cristã de verdade. De uma vida cristã que é realmente entregue a Deus. Olha, não precisava nem fazer aplicação nenhuma aqui, não é verdade? Mas eu quero deixar pelo menos uma aplicação aqui. Pelo menos uma, que é talvez a mais preeminente aqui em todo esse texto, e não só nesse texto, mas em todo o livro. Glorie-se apenas na cruz de Cristo. Glorie-se apenas na cruz de Cristo. Não se glorie do seu conhecimento, das suas posses, não se glorie de quem você é, não se glorie do seu sobrenome, não se glorie do seu cargo, não se glorie dos dons que Deus te deu, não se glorie das capacidades que Deus te deu, não se glorie da sua função na igreja, não se glorie, talvez por ser alguém aparentemente melhor do que o outro em alguma coisa. Mas glorie-se apenas na cruz de Cristo, porque se não fosse a cruz de Cristo, nada disso valeria qualquer tostão, teria qualquer valor para a nossa vida. Nada disso pode nos salvar. Nada disso pode nos tirar da nossa terrível condição. Nada disso tem força ou poder nenhum contra, como ele diz em Colossenses, a gente vai estudar, contra a sensualidade, contra o pecado, contra o desejo carnal. Nada disso tem qualquer serventia nisso. Portanto, que você se glorie apenas na cruz de Cristo. Deus te abençoe. Parabéns por ter chegado até aqui no livro de Gálatas, terminado o livro de Gálatas, e amanhã a gente começa Efésios com todo o gás, com toda a força para a gente prosseguir nesse nosso propósito de 31 dias de leitura bíblica. Deus te abençoe e até amanhã.